O Rio Grande do Sul é o campeão nacional na incidência de câncer de intestino e câncer de estômago também, em especial intestino, tá? Isso tem algum fator que liga, talvez, a questão da alimentação? Tem. A gente sabe, mais ou menos, falando sobre hábitos, né? E como você bem falou no início, nesse final de ano é muito comum o excesso. Mas vale dizer, as doenças, o ganho de peso que a pessoa tem não é por causa do que ela come entre a ceia de Natal e o Réveillon. Então não adianta culpar a ceia de Natal e aquela comida que a gente vai requentar, a gente brinca, né, até do dia do Réveillon, até acabar aquela comilança que é excesso. Não, é o que vem ao longo do ano. O consumo excessivo de carne vermelha, ao contrário do que se possa imaginar, na maior parte do mundo não se consome carne todos os dias. É uma exceção, e aqui isso é um hábito. E para o gaúcho ainda mais. Né? Isso, aqui no Rio Grande do Sul é o lugar que mais consome. Também o consumo de embutidos, enlatados, defumados, o salame que todo mundo gosta, copa, lombo. E a gente sabe que isso muitas vezes é o hábito, não só do café da manhã, como do lanche de muitas pessoas que inclusive nos acompanham. Né? Nós sabemos que o consumo excessivo disso aumenta, infelizmente, o risco de câncer de intestino com o passar dos anos. Então, e a Vivere, ela oferece também esse tratamento de prevenção, doutor, além do tratamento? A gente oferece, na realidade, duas coisas. Né? Quem quiser nos acompanhar sobre dicas de saúde e prevenção dos vários diversos tipos de câncer, basta seguir nossas redes sociais. Pode acompanhar pelo Instagram ou pelo Facebook da clínica e também pelo site. A gente tem um site, é só digitar na rede social ou no Google, lá você vai Vivere, Clínica de Oncologia ou Vivere Oncologia. E nós também atendemos pessoas que têm interesse em saber mais informações sobre isso, programas de prevenção, que tipo de exames que ela deve fazer, valorizando também, claro, a história familiar e os fatores de risco daquela pessoa. A gente também faz esse tipo de atenção, tanto ali em Nova Prata, na nossa unidade de Nova Prata, quanto também lá em Guaporé. Doutor, hoje, não sei se o senhor teve tempo também de se informar sobre essa questão, porque eu sei que a tua agenda ela é sempre corrida, mas hoje a informação que nós recebemos, que está nos portais, é que a Rússia está divulgando uma possível vacina contra o câncer, enfim, para tratamento do câncer para o ano que vem. Isso tem algum fundamento? Tem algo concreto ou talvez já é algo que é um sonho, talvez? Na verdade, acontece o seguinte, essa vacina que foi divulgada em relação à Rússia, há muito pouca informação ainda sobre isso, e vacina contra o câncer não é uma novidade, tá? Mas é importante entender, as pessoas entendam o seguinte, não existe uma vacina específica que previna ou trate todos os tipos de câncer. Quando a gente fala câncer, pessoal, a gente está falando de quase 1000 tipos diferentes de doença. Então, não existe essa panaceia, ou vamos chamar um termo mais simples, que chama remédio milagroso, que é uma vacina ou tratamento que combata diferentes tipos de doenças com mecanismos. É uma coisa extremamente complexa. Quando as pessoas falam, a cura do câncer, existe a cura do câncer, mas a indústria esconde, então, isso não existe, gente. Seria maravilhoso. E se assim fosse, os homens mais ricos do mundo e poderosos, sejam eles políticos ou bilionários, empresários, teriam se submetido, teriam dinheiro, inclusive recursos, para poder se tratar. Vídeo, por exemplo, o Steve Jobs, né, que foi o fundador da Apple, né, todo mundo conhece muito bem. Então, obviamente, se ele tivesse acesso, assim teria sido curado. Então, a ideia dessa vacina russa, tanto como das outras que são desenvolvidas, são tratamentos individualizados que pegam as células daquele paciente com câncer para que aquelas células sejam tratadas no laboratório e depois elas são injetadas de novo naquele paciente para que a imunidade do paciente se volte contra o câncer que ele está. É um tipo de imunoterapia. Existem remédios que não são vacinas que já fazem isso. Nós fazemos isso ali em Nova Prata, em Guaporé. São os tratamentos mais modernos para os mais diversos tipos de câncer, que é chamada imunoterapia. A gente faz isso todos os dias ali na Vivere. É diferente da químio.
bem interessante isso, né? Se dá pra gente comentar isso. Que assim, eu falo de maneira bem simples, resumida, que assim, a quimioterapia ela é muito importante. E quando a gente fala quimio, a gente está falando em mais de 200 tipos de remédios diferentes, tá? Não é tudo igual. Para diferentes tipos de câncer, em diferentes situações. Até porque seria, até nós, como leigos, a gente se pergunta como é que pode dar certo fazer uma quimioterapia se um paciente tem um câncer, um tumor numa área do corpo e outro em outra. Agora tem a explicação. Que são muitos quimioterapia é nome genérico, né? Centenas de remédios diferentes. Então, a quimio, mas de maneira geral, as quimios, elas são, entre aspas, um tratamento meio burro. Porque além de atacar a célula do câncer, o objetivo é matar a célula do câncer, outras células normais do corpo sofrem. Por isso, efeitos colaterais, queda de cabelo, enjoo, diarreia, entre outras coisas. A imunoterapia é diferente. A imunoterapia, as imunos que a gente utiliza, tem vários tipos, elas não são remédios que atacam a célula do câncer. É bem diferente. A imuno, ela faz com que as suas defesas, o seu próprio sistema imunológico, se volte contra o câncer. Então, essa vacina russa, de uma outra forma, que ela também ativa a imunidade do paciente, aqui as suas próprias defesas ataquem o câncer. Entendeu? Então, assim, é claro que isso é um estudo preliminar ainda russo, como eu falei, tem muita informação ainda muito vaga, tá? Que a gente precisa entender melhor, mas a gente pratica isso. Seja os pacientes, hoje, qualquer convênio, os pacientes, por exemplo, têm acesso. No SUS não é uma realidade, é importante dizer isso, mas para quem tem os convênios, Unimed, IP, inclusive, a gente tem bastante paciente do IP, que é o maior convênio, né? Convênio dos professores, dos policiais, bombeiros, servidores do Estado e familiares, eles têm acesso a esses tratamentos quando eles utilizam o IP. No SUS, infelizmente, não tem possibilidade. Mas hoje a gente trabalha com IP, Unimed, vocês têm vários convênios. Sim, essencialmente a gente atende todos os convênios aqui da nossa região, né? E o IP hoje, porque tem muita fala que o IP está dificultando o acesso. Hoje o IP para vivo, quem busca o tratamento ou prevenção, enfim, tem facilidade no acesso? Tem várias facilidades, né? Uma das coisas que a gente mais gosta de usar ali na clínica, a gente fala isso, que é tratar perto de casa. Por exemplo, a gente tem muitos pacientes aqui de Veranópolis, Fagundes, Cotiporã, Vila Flores, e daqui até Casca, Guaporé, Serafina, Arvorezinha, você vê que é uma ampla área, região grande, são dezenas de municípios, que entendem a importância de fazer o tratamento de câncer perto de casa e ter acesso aos melhores tratamentos. Uma equipe multidisciplinar, psicólogo, nutricionista, farmacêuticos, enfermeiros, todos com formação específica na área do câncer, né? Obviamente além da equipe de médicos oncologistas como eu, né? O Roberto também que nos ajuda, e todos os nossos experientes, quase 20 anos de oncologia nas costas. E quem tem, por exemplo, os convênios como IP, que eu repito, é o maior convênio do estado, a gente consegue oferecer tratamentos de ponta. Além das químicas, imunoterapia e outras terapias com uma agilidade, atendimentos no mesmo dia, no dia seguinte, acesso a tratamentos modernos, próximos de casa, com uma equipe completa, né, e com a certeza que está recebendo o melhor tratamento. E se precisar internar, doutor? A gente acompanha. A gente acompanha. Nós temos aqui em Veranópolis, em Guaporé, e a Nova Prata, eu mesmo acompanho os pacientes. Você mesmo? Isso, a equipe, e temos vários médicos parceiros, a gente tem uma excelente relação com todos os profissionais médicos de toda a região. A gente, inclusive, agradece os colegas que colaboram com essa atenção também aos nossos pacientes. E uma outra coisa importante ressaltar, é prática aqui no Rio Grande do Sul, a maioria dos lugares que fazem atendimento do IP cobrarem diferenças nas consultas, principalmente exames. Na Viver a gente não cobra nenhuma diferença. A gente não cobra 150, 200, 300, a gente não, só mesmo aquilo do contrato, uma pequena diferença de 15, 20, 30 reais, e passa a carteirinha, então tudo bem. Da mesma maneira os tratamentos, a gente não cobra nenhuma diferença, não faz nenhum tipo de ônus para o paciente, e ele tem acesso aos melhores tratamentos sempre. Bem importante isso. Doutor, a gente teria muito assunto com certeza para falar aqui, né, em relação a esses temas, mas ao longo de 2025 a gente vai poder continuar conversando, com certeza ajudando
aos nossos leitores, internautas acompanharem esse tema. Eu já vou deixar o desafio aí para janeiro, depois das tuas férias, enfim, para a gente falar também a questão psicológica toda que envolve o tratamento, o acompanhamento. Acho que isso também é bem importante. Eu vou deixar aí com um spoiler para quem nos acompanha, que eu acho que tem muito disso, que também há tabus que precisam ser vencidos em relação a esse tema. E o próprio que se construiu lá atrás, uma mentalidade dessa dificuldade, aí também o lado psicológico acaba dificultando, com certeza. Claro. Vamos abordar todos esses assuntos. E eu queria deixar uma mensagem de fim de ano, que não deixe para 1º de janeiro, não faça promessas para o ano que vem, para que você adote hábitos saudáveis de vida. E eu falo com ampla propriedade, né, na área de tratamento de câncer, na área da oncologia. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje de hábitos de vida saudáveis. Mude para melhor hoje. Vamos juntos. E para fechar realmente um pouco do que eu conheço da Vimber e que eu acompanho, o trabalho de toda a equipe, o quanto que vocês humanizaram os processos. Eu acho que isso que é o diferencial. Porque quando se fala em atendimento na área de saúde, se fala em atendimento principalmente de oncologia, se vê algo um pouco muito mais distante. E esse humanizar, ele faz toda a diferença. Eu acho que a pessoa precisa se sentir acolhida nesse momento, nesse processo. Isso mesmo. Estar próximo do paciente em todas as etapas do tratamento, com uma equipe dedicada, interessada, porque a gente cuida de pessoas, não de doenças. Obrigado, doutor. Eu agradeço, até uma próxima. Recebemos aqui na redação do Estafeta, então, o doutor Rodrigo Pineda, ele que é médico oncologista da Vimber Clínica de Oncologia, que tem sede em Nova Prata e em Guaporé. Amanhã a gente volta com mais um bate-papo às 8h30 da manhã, com a presença do prefeito Valdemar de Carli, analisando os 16 anos de gestão à frente do município de Veranópolis. Até mais!